Boa noite, onde quer que você esteja ouvindo, e bem-vindo a este podcast somente em áudio que reconta a história de Hisashi Ouchi. Então, coloque seus fones de ouvido, apague as luzes, relaxe e deixe que eu narre o resto da história para você. Em 1999, o trabalhador nuclear japonês Hisashi Ouchi e colegas cometeram um erro na empresa de conversão de combustível nuclear em Tokaimura. Esse erro faria com que Ouchi ficasse acamado e incapaz de se mover por 83 dias, durante os quais ele suportaria uma série nauseante de ferimentos e doenças cada vez mais dolorosos, que fariam seu corpo se decompor lentamente enquanto ainda estava vivo, deixando-o em constante dor lancinante e sofrimento. Esta é a história dele. Na manhã de 30 de setembro, 3 técnicos nucleares japoneses chamados Hisashi Ouchi, Yutaka Yokokawa e Masato Shinohara chegaram à instalação de conversão de combustível nuclear da JCO em Tokaimura para mais um dia de trabalho. A usina JCO não era uma instalação de geração de energia, mas sim uma que produzia as barras de combustível para outras usinas. Eles faziam isso por meio de um processo de conversão de hexafluoreto de urânio em dióxido de urânio. Esse seria o primeiro lote de combustível da usina de Tokaimura em 3 anos. Por isso, não havia uma equipe dedicada e treinada para essa função, e os técnicos que estivessem disponíveis no dia eram os que cumpriam o papel. O procedimento aprovado para fabricar esse combustível é dissolver o pó de urânio em ácido nítrico no tanque de dissolução. A mistura pura é bombeada para um tanque de buffer mais alto. Ela seria transferida lentamente para um tanque largo de precipitação, onde seria misturada mecanicamente. O design do tanque de buffer evitava a criticidade do combustível por seu formato cilíndrico alto e porque ainda não estava bem misturado. O design visava controlar o fluxo da mistura no grande tanque de precipitação, evitando que atingisse a criticidade durante a agitação mecânica. Havia também uma camisa de resfriamento de água ao redor do tanque de precipitação, que removia o excesso de calor gerado pela agitação da mistura, o que também impedia que a mistura atingisse a criticidade quando a reação exotérmica começasse. A concentração aprovada do pó de urânio para esse processo era de 5%. 3 anos antes, a JCO mudou o procedimento oficial para permitir que a solução de nitrato de urânio fosse preparada manualmente em baldes de aço inoxidável, em vez de usar o tanque de dissolução. Isso era ilegal e contra as regulamentações do governo, mas nunca levou a nenhum acidente devido à baixa concentração de urânio que era utilizada. Quando os 3 trabalhadores chegaram, a instalação já tinha 2 dias de atraso na entrega das barras de combustível nuclear. A empresa pressionou a equipe para terminar logo, levando os técnicos a modificarem ainda mais o procedimento. Eles misturavam a solução de nitrato de urânio em baldes de aço e despejavam diretamente no tanque de precipitação. Eles também estavam usando uma concentração de urânio muito maior do que qualquer um havia usado antes, cerca de 18,8% mais do que o dobro da concentração recomendada. E eles estavam fazendo isso para criar o combustível o mais rápido possível. Por volta das 10h35, depois que o tanque de precipitação atingiu 40 litros de solução altamente concentrada de nitrato de uranilo, o alarme de radiação soou e os 3 trabalhadores relataram ter visto um clarão azul quando a radiação Cherenkov indicou que a mistura estava gerando calor suficiente para iniciar uma reação nuclear em cadeia autossustentada e emitiu rajadas de radiação gama e de nêutrons. Ouchi absorveu a maior dose de radiação, pois estava com o corpo encostado no tanque para ajudar a despejar o líquido, enquanto Shinohara estava em uma plataforma despejando o líquido no tanque e recebeu a segunda maior dose. Yokokawa estava sentado a poucos metros e recebeu a menor dose de radiação. O limite internacionalmente reconhecido de segurança para exposição à radiação por pessoa por ano é de 20 mSv. A dose fatal é de 5.000 mSv.
Out recebeu 17.000 MSV de radiação, o que é 3 vezes a quantidade considerada letal. Shinohara recebeu 1.000 e Yokokawa recebeu 3.000. Quase imediatamente, Out e Shinohara sentiram ondas de dor e náusea, e ambos tiveram dificuldade para respirar. E os 3 homens fugiram para um vestiário próximo, onde Out vomitou e desmaiou. Os 3 homens foram levados ao hospital, e os 2 mais irradiados, Out e Shinohara, transferidos rapidamente para o hospital da Universidade de Tóquio, que possuía instalações modernas, equipe qualificada e tratamentos avançados. Mais tarde, naquela noite, as enfermeiras que atenderam Out não acreditaram que ele havia recebido dose fatal de radiação. Ele estava levemente avermelhado, como se tivesse um pouco de queimadura solar, sem sintomas óbvios além de uma mão vermelha e inchada. Ele estava alerta, comunicativo e amigável. Uma enfermeira comentou que ele poderia ir para casa naquele dia. Só quando os resultados dos exames chegaram é que o verdadeiro problema foi revelado. O corpo humano é mantido por meio de uma função em que muitos tipos diferentes de células são eliminados ou excretados e depois substituídos por novas células. Nossos cromossomos traziam as instruções para replicar todos os tipos de células. Essas instruções são incrivelmente importantes, pois a replicação celular é impossível sem elas. Ao analisar os exames de Oichi, os médicos compreenderam a gravidade do problema. Cromossomos normais são facilmente organizados e identificados, mas os de Oichi foram dizimados pela radiação, ficando desorganizados, malformados, mutados e às vezes fundidos. A radiação literalmente destruiu o DNA dele e embaralhou tudo a ponto de as instruções das células não serem mais utilizáveis dentro do corpo dele. Apesar de não conseguir mais produzir novas células, ele ainda tinha um estoque criado antes da radiação danificar seus cromossomos, o que explicava sua aparência saudável. Quando esse estoque de células acabasse, o verdadeiro pesadelo de Out começaria. A contagem de glóbulos brancos de Out despencou para 10% do que é considerado normal e saudável, tornando-o incrivelmente vulnerável a infecções virais e bacterianas. Para evitar, ele foi levado a um quarto estéril. O Dr. Mayakawa era o médico responsável pela equipe que tentaria salvar a vida de Out. A primeira prioridade deles era a incapacidade de Out de gerar novas células. Sem isso, salvar a vida de Out seria impossível. Após discussão, Dr. Mayakawa sugeriu tentar um novo procedimento experimental: transplante de células-tronco do sangue periférico. Esse é um procedimento em que células-tronco saudáveis são coletadas de um doador e depois administradas por via intravenosa no paciente. As células migram para a medula óssea, substituem as danificadas e permitem a produção de células saudáveis. O problema era que o doador precisava ser compatível com o Out, então começaram a testar possíveis doadores. A sorte de Out foi que sua irmã era totalmente compatível, permitindo que células saudáveis dela fossem administradas a ele por via intravenosa. Levaria 10 dias para a equipe saber se o tratamento funcionava. Ciente das baixas chances de sucesso e da esperança da família, o Dr. Mayakawa permitiu visitas diárias a Out, esperando que presenciar seu rápido declínio ajudasse a família a aceitar a realidade. Ele também disse à esposa de Out que era muito provável que seu marido piorasse muito mais. Out parecia negar ou desconhecer sua condição ao perguntar à enfermeira: quando se é exposto à radiação, há risco de leucemia ou algo assim? Isso mostrou que ele não percebia ser improvável viver o bastante para a leucemia matá-lo, mesmo se a tivesse. Nos dias seguintes, Out iria piorar à medida que suas reservas de células da pele eram rapidamente esgotadas. A pele dele perdeu elasticidade e firmeza e começou a cair em pedaços, e a equipe percebeu que, sempre que removiam a fita médica, ela também arrancava pedaços grossos de pele do corpo de Out. O médico deixou de usar qualquer fita médica na pele dele. Às vezes,
Out tinha falta de ar devido ao acúmulo de líquido nos pulmões. A equipe pensou em colocá-lo em um respirador, mas após vê-lo declarar seu amor à esposa, decidiram esperar e dar mais tempo para que conversassem. No entanto, isso duraria muito pouco, pois no dia seguinte, Out já não conseguia mais respirar e foi entubado e colocado em respiração assistida. Embora ninguém soubesse ao certo o que aconteceria com Out, a equipe entendia que era improvável que ele sobrevivesse e que era muito provável que seu estado piorasse. A família visitava diariamente e, seguindo o costume japonês, fazia o tsuru de papel. Eles queriam colocar um tsuru ao lado da cama dele, mas o risco de infecção era grande demais. Na lenda japonesa, quem faz 1000 tsurus de papel tem um desejo realizado ou ganha dos deuses vida longa e recuperação. Então, todos os dias, a família fazia tsurus de papel na esperança de chegar a 1000 para salvar o pai e marido. 10 dias após Out receber as células-tronco da irmã, os exames ficaram prontos e o Dr. Mayakawa convocou uma reunião para discuti-los. Todos esperavam ver os cromossomos da irmã vivendo dentro das células sanguíneas dele e, ao olharem pelo microscópio para as células do sangue, viram 2 pontos vermelhos, o que significava que as células da irmã estavam vivas e saudáveis. Out foi a primeira pessoa em todo o mundo a receber esse tratamento, e ele funcionou. Nos dias seguintes, a contagem de glóbulos brancos dele subiu até o normal, reduzindo bastante o risco de infecção. Apenas 7 dias depois, a pele de Anaut começou a se deteriorar novamente, e uma endoscopia dos intestinos de Out confirmou o pior medo do Dr. Mayakawa. As membranas mucosas de Out tinham ficado brancas e caídas, sinalizando que elas haviam morrido. As membranas mucosas são responsáveis por absorver os nutrientes e os líquidos dos alimentos que comemos e das coisas que bebemos. Isso fazia com que Out não conseguisse reter água nem nutrientes. Nesse ponto, Out tinha se tornado hostil com a equipe e disse que só queria ir para casa. Para obter respostas, a equipe reexaminou o sangue de Out. Desta vez, viram células mutantes corrompidas pela radiação em vez de saudáveis. O corpo de Out absorveu tanta radiação de nêutrons na exposição que isso danificou as células transplantadas da irmã. A equipe médica e a família de Out ficaram devastadas. Logo após, Out sentiu dores e desconforto gastrointestinal, com seu corpo excretando 3 litros de diarreia diários. Após 3 semanas, os intestinos começaram a sangrar pela ferida causada pela morte e desprendimento da mucosa. Rapidamente, tornou-se necessário fazer transfusões de sangue em Out. Em certos dias, ele fazia 10 transfusões num só dia. A equipe tentou diversos medicamentos, mas nenhum permanecia no organismo devido à diarreia e ao sangramento. Out foi então transferido para uma cama especial para pacientes em estado crítico, uma cama que inclina para melhorar a circulação sistêmica e evitar o surgimento de escaras em sua pele. Após a queda da pele de Out, ele perdeu líquidos rapidamente. Ele perdia cerca de 10 litros de fluidos por dia que eram repostos por via intravenosa. Para preservar as poucas camadas de pele de Out, a equipe médica cobriu quase todo o seu corpo com gaze, tentando manter a pele no lugar e ajudar na retenção de líquidos. Mas isso não ajudou. A pele dele, que chorava e sangrava, exsudava profusamente e as bandagens ficavam completamente encharcadas de sangue e fluidos em apenas algumas horas. Com as pálpebras quase caídas, o olho de Out secava e sangrava. Devido à dor intensa, Out recebia altas doses de narcóticos para dormir e aliviar o sofrimento. O Dr. Mayakawa informou a família de Out que a melhora era improvável e ele ainda podia piorar. A família pediu que ele fizesse tudo, mas só restavam os grandes enxertos de pele cultivada em laboratório. O Dr. Mayakawa esperava que, se a pele pegasse, ajudaria Out a reter fluidos e dar tempo para buscarem outras formas de ajudá-lo. Devido à grande perda de fluidos nas áreas expostas, os enxertos de pele não aderiam e logo caíam.
Com exceção do curto período em que o transplante de células funcionou, todo o resto havia falhado e não restavam mais opções. A equipe do hospital passou a aceitar que não havia mais como ajudar Out. 2 meses após a primeira internação, Out já havia recebido diversas transfusões de sangue e enxertos de pele. Ele havia recebido transplantes de células-tronco. Estava respirando com a ajuda de um respirador mecânico. A pele dele literalmente apodreceu e se desprendeu do corpo. Ele não fechava os olhos nem dormindo, pois não tinha pálpebras. Ele sangrava pelos intestinos e sentia dor intensa constantemente. Mas ele estava vivo. A enorme perda de sangue e as transfusões repetidas estavam tendo um efeito secundário. O coração de Out batia a mais de 120 por minuto, causando grande estresse ao músculo cardíaco. E então parou. Sem uma ordem de não reanimar, a equipe médica era legalmente obrigada a tentar reanimá-lo. Eles logo fizeram massagem cardíaca. O coração dele voltou a bater, mas parou de novo. A equipe aplicou cardiotônicos e, após 3 paradas e reinícios, o coração voltou a bater regularmente, porém muito rápido. A parada e reinício do coração afetaram negativamente o cérebro e os rins de Out, causando declínio das funções. Quando a família de Out o chamava, ele já não respondia e dependia totalmente dos equipamentos médicos para sobreviver. Apesar de a família de Out não ter desistido, seu corpo mostrava o contrário. As células imunológicas de Out ficaram anormais e atacavam seus poucos glóbulos brancos saudáveis. Rapidamente, ele ficou sem glóbulos brancos. Até mesmo um resfriado comum poderia matá-lo em poucas horas. Na 81ª noite de internação de Hisashi Out, o Dr. Maekawa informou à família que ele não poderia ser salvo e recomendou que, se o coração parasse de novo, não fosse reanimado. Sua esposa e seu filho choraram ao lado de sua cama. No 83º dia, a esposa e o filho de Hisashi Out o visitaram. A equipe médica retirou a gaze do rosto dele para vê-lo pela última vez. E então, na 83ª noite da brutal luta de Hisashi Out pela vida, seu coração parou e ele faleceu. Então, essa é a história de Hisashi Out. Todas as histórias que vão aparecer nesses podcasts apenas em áudio são aquelas que eu já lancei, geralmente há muito tempo, o que me dá o benefício da retrospectiva e a capacidade de responder perguntas que as pessoas possam ter deixado nesses vídeos no passado e discuti-las com mais detalhes. Então, primeiramente, muitas pessoas nos comentários foram persuadidas ou influenciadas por outros vídeos e artigos sobre esse tema, que vieram antes do meu vídeo, que injustamente retrataram a equipe médica como sendo maligna e mantendo Hisashi Out vivo, contra a sua vontade, para experimentar nele o que absolutamente não é verdade. As informações do meu vídeo vieram de meses de pesquisa nos registros médicos de Hisashi Out e de um documentário japonês muito bom que encontrei, onde eles realmente entrevistaram algumas das pessoas envolvidas. E alguns trechos desse vídeo estão no vídeo completo no meu canal, caso você tenha interesse em assistir. E eu também coloquei o link na descrição. Esses profissionais de saúde não eram maus, eram pessoas cujo trabalho era salvar vidas da melhor forma possível. E eles realmente acreditavam que tentar o transplante de células-tronco funcionaria. E quando não funcionou, eles disseram à família que não funcionaria. Então, é injusto rotulá-los como maus, porque eles realmente não eram. E se você assistir às entrevistas com eles, alguns ficaram bastante traumatizados mentalmente pelo incidente, mesmo muito tempo depois. Em segundo lugar, quando você vê as pessoas falando sobre essa história, e esse caso em particular, elas frequentemente citam ou fazem referência a uma fotografia de um homem enrolado em bandagens, com os braços e as pernas elevados no ar, em uma condição bastante horrível.
Ao pesquisar Hisashi Ouchi no Google, você verá rapidamente a foto mencionada. Vão dizer que é uma foto de Ouchi, mas não é. Demorei muito para encontrar a fonte dessa foto. Mas na verdade eu soube instantaneamente que não era Ouchi, porque se você olhar para a perna direita dele, acho que está elevada no ar. E o pé foi amputado da perna, e Ouchi não teve nenhuma amputação, então eu soube imediatamente que não era ele. Mas mesmo assim demorei bastante para encontrar a fonte dessa fotografia. E na verdade, é de um livro médico de um hospital de Chicago dos anos 1970, que fala sobre como tratar vítimas de queimaduras extremas. E é por isso também que ele está naquela condição horrível. Outra pergunta ou comentário que recebo com frequência no vídeo é como o coração de Hisashi Ouchi continua tão forte apesar de ter recebido tanta radiação. Eu não espero que a pessoa comum saiba disso, mas se você trabalha em qualquer área de radiografia ou radiologia, então você sabe que, na verdade, o tecido do coração é realmente radioinsensível, pois não absorve radiação facilmente. Na verdade, é muito radioresistente. Por isso, o tecido do coração de Ouchi permaneceu quase intacto, mesmo após receber uma das maiores doses de radiação da história. Isso me leva ao segundo ponto que muitos comentam no vídeo principal. Intitulei o vídeo como a pessoa mais radioativa da história. Ele não é. Existem pessoas que receberam doses mais altas de radiação e, na verdade, até mesmo a forma como eu coloquei o título, a pessoa mais radioativa da história, está incorreta, porque radioativo sugeriria que você emite radiação, não que você a recebeu. Apesar de Hisashi Ouchi realmente ter emitido um pouco de radiação porque seus ossos absorveram radiação de nêutrons, e foi demonstrado que a radiação de nêutrons pode atravessar objetos inanimados e torná-los radioativos. Isso não é tão comum e realmente exige doses enormes de radiação de nêutrons, mas acho que ambos os casos realmente se aplicam ao caso de Ouchi. Muitas pessoas também comentam sobre como a família foi cruel por mantê-lo vivo, e eu também acho isso muito injusto. Acho que as pessoas que realmente não entendem o nível de sofrimento que eles estavam passando, provavelmente são pessoas que nunca sofreram com o luto, porque isso te deixa muito desesperado e faz você se agarrar à menor esperança, por mais improvável que seja. Então, eu não culpo a família por pedir aos médicos que fizessem tudo o que pudessem para salvá-lo, mesmo que isso causasse alguma dor a curto prazo, porque no fundo eles esperavam que qualquer decisão que tomassem pudesse salvar a vida dele. Eles não imaginavam como tudo pioraria. Ninguém realmente sabia. Você sabe, esse tipo de absorção massiva de radiação era algo que realmente não era bem compreendido ou conhecido fora da União Soviética. E a União Soviética fez muitos experimentos com radiação em pessoas. Alguns foram extremamente cruéis, tem um ótimo documentário sobre isso no YouTube, mas mantiveram tudo em segredo. O resto do mundo realmente não sabia tanto sobre os efeitos da radiação quanto a União Soviética sabia. O governo de lá realmente manteve tudo isso em sigilo. Então, quando Ouchi foi internado com esse envenenamento por radiação, isso foi algo bastante único. As pessoas não tinham passado por isso antes. Então, muitas das decisões que tomaram foram basicamente as melhores opções que podiam escolher, dadas as alternativas disponíveis na época. Por isso, eu realmente acho desrespeitoso tanto com a equipe quanto com a família dele e com ele próprio, quando as pessoas tentam pintar esse retrato impreciso de um homem mantido contra a vontade para ser experimentado por médicos malignos, porque isso simplesmente não é verdade. Quero dizer, até mesmo na história, eu mostro isso no vídeo, mas obviamente você não pode ouvir na versão em podcast. Há uma parte do documentário japonês original que eu incluí, que mostra que eles anotaram todos os comentários de Hisashi Ouchi enquanto o tratavam. Muitos dizem que ele implorou para morrer, mas não é verdade. Ele pediu apenas que aquilo parasse. Ele não implorou para morrer. Quando ele disse, faça parar, ele não estava dizendo me matem. Ele estava dizendo algo como façam a dor parar. Ele nunca disse que queria morrer. Durante todo o tratamento, ele queria estar com a família. Ele queria se conectar à família. Eu duvido que um homem tão ligado à família dele simplesmente diria,
Ah, só me mate. Então, de novo, as pessoas dizem essas coisas sem nenhuma base real. E se você pensar bem, não foi um assunto fácil de pesquisar. Levou muito tempo para mim. Demorei cerca de 6 meses para pesquisar esse assunto e chegar às informações que consegui. Se alguém não sabia o que eu sabia, entendo perfeitamente, pois encontrei muitas informações em arquivos de notícias, documentário e sites japoneses. Quase não achei essas informações em sites ocidentais, foi difícil encontrá-las. Mas agora que eu te dei essa informação e mostrei no vídeo também, não é como se eu tivesse inventado, eu te mostrei as fontes. Eu realmente gostaria que as pessoas deixassem de lado essa narrativa de médicos malvados experimentando em alguém, porque isso simplesmente não é verdade. Essa é uma história horrível e trágica de alguém prejudicado primeiramente pela governança corporativa. A ciência médica fez tudo para salvar. Infelizmente, as ferramentas e o conhecimento da época não foram suficientes para salvá-lo, mas o sofrimento pelo qual ele passou não foi desnecessário. Tudo aquilo foi para tentar salvá-lo e devolvê-lo à sua família. Espero que esta versão da história tenha sido contada bem o suficiente para manter seu interesse. E nos vemos em breve para mais um desses podcasts. Este podcast foi criado para satisfazer uma pessoa. Então, se você está ouvindo, espero mesmo que tenha gostado.